Semana 38, dia 6. Suprimento matinal. MT 4:18 da tarde. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. AP 8:14 da noite. E a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Em Mateus 4:18 da tarde, portas do Hades referem-se à autoridade ou poder das trevas de Satanás, CL 1:13 da manhã, ET 26-18, as quais não podem prevalecer contra a genuína igreja edificada por Cristo sobre essa revelação a respeito dele como a rocha, com pedras tais como Pedro, um ser humano transformado. Essa palavra do Senhor também indica que o poder das trevas de Satanás atacará a igreja. Por isso, há uma batalha espiritual entre o poder de Satanás, que é seu reino, e a igreja, que é o reino de Deus. Na cúpula da Catedral de São Pedro, em Roma, havia algumas palavras escritas sobre Mateus 4:18 da tarde. Eu edificarei minha igreja sobre esta rocha. Contudo, a última parte desse versículo, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, não estão escritas ali. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. A igreja na restauração do Senhor, entretanto, está verdadeiramente edificada sobre a revelação concernente a Cristo, e contra esta igreja, as portas do Hades não podem prevalecer. Estudo Vida de Mateus, EAV, p. 562. Leitura de hoje. Em Apocalipse 8:14 da noite, o lago de fogo é a lata de lixo para todo o universo, para dentro da qual todas as coisas negativas, incluindo a morte e o Hades, serão lançadas. A morte será o último inimigo destruído pelo Senhor, 3:26 da tarde. Na primeira morte, a alma e o espírito são separados do corpo e, no caso dos incrédulos, são mantidos na seção de sofrimento do Hades, LC 4:22 da tarde -24. Na segunda morte, a alma e o espírito dos incrédulos, após terem se juntado novamente ao corpo em ressurreição, serão lançados com este corpo para dentro do lago de fogo. Isso significa que todo o ser de um incrédulo, espírito, alma e corpo, perecerá no tormento eterno do lago de fogo. Estudo Vida de Apocalipse, EAV, p. 683. Nos 4 evangelhos, Cristo era brando, gentil e bondoso. Quando ele olhava para as pessoas, elas sentiam-se amadas. No Evangelho de João, Jesus olhava para as pessoas e chorava. Ele verdadeiramente cativava as pessoas com o seu olhar amoroso. 11:35 da manhã, LC 22-61. Esse mesmo Cristo, contudo, aparece de uma maneira diferente no livro de Apocalipse. Ele tem 7 olhos, que são como chamas de fogo, 1:14 da manhã, 5-6, que queimam e resplandecem. Nos evangelhos, o seu discípulo mais próximo podia reclinar-se no seu peito, João 1:23 da tarde. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Todavia, quando João o viu novamente em Apocalipse, teve medo e caiu aos seus pés como morto, 1:17 da manhã. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Lucas 4:22 da manhã diz que as palavras de graça procediam da sua boca, mas Apocalipse diz que uma espada afiada de 2 gumes procedia da sua boca, 1:16 da manhã, 7:15 da noite. Além disso, em João 1:29 da manhã ele é apresentado como o Cordeiro de Deus, mas em Apocalipse 5-5 ele chama-se o Leão da tribo de Judá. O livro de Apocalipse desvenda Cristo não de maneira comum, mas de maneira extraordinária. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Apocalipse continua os evangelhos e as epístolas, mas não revela Cristo segundo os evangelhos e as epístolas.
Em Apocalipse, ele não é um Cristo pequeno, gentil, bondoso, paciente, silencioso e sofredor. Ele é um Cristo ousado, feroz, rico, que queima e que é vivo. Se experimentarmos o Cristo desvendado em Apocalipse, estaremos em vida, desfrutaremos a sua vitória, nós o louvaremos e clamaremos de alegria. Se considerarmos o retrato de Cristo em Apocalipse 1, veremos que este capítulo apresenta um Cristo feroz. Os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés são como bronze resplandecente, como tendo sido refinado na fornalha. A sua voz é como o som de muitas águas, e da sua boca procede uma espada afiada de 2 gumes. Temos de ter uma impressão nova de Cristo. Cristo, o Filho do Homem, que anda no meio das igrejas locais, é vivo, queima e é feroz. Ele é gracioso, contudo ele é aterrorizante. Parêntese que abre parêntese que fecha. Porque os dias são tenebrosos, malignos e mortos, precisamos de um Cristo feroz. Se contatarmos o Cristo em Apocalipse, não seremos frios, mas fervorosos e não seremos silenciosos, mas gritaremos para o louvar. The Conclusion of the New Testament, pp. 4156, 4157. Leitura adicional. The Conclusion of the New Testament, Mens. 407. Luz e inspiração. Menor que anterior, seguinte maior que. Direitos autorais 2026 Living Stream Ministry. Todos os direitos reservados. Semana 38, Hino. Hinos. Número 146. 1. Regozijai-vos, sim. Pois o Senhor é Rei. A Ele dai louvor. Também agradecei. Regozijai. Mais uma vez. Vos digo, pois. Regozijai. 2. Governa terra e céu. Seu reino não tem fim. E dele são as chaves. Do inferno, sim. 3. Após nos redimir. Jesus, o Salvador. Seu trono assumiu. É Deus de tal amor. 4. Então se assentou. À destra do seu Deus. A fim de sujeitar os inimigos seus.